Como explicar para um testemunha de Jeová que Jesus não é apenas Filho de Deus, mas o próprio Deus? Mistério da Santíssima Trindade. Quem perguntou foi o seu aluno Lauro Mazzi. Sempre que alguém me pergunta como explicar para alguém, para explicar para um testemunho de Jeová, explicar para um batista, explicar para um assembleiano, explicar para um católico, explicar para alguém tal e tal doutrina, eu presumo, primeiro, que você conheça essa pessoa. Eu presumo que você tenha um relacionamento com essa pessoa. Nós vivemos numa época onde todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Nós vivemos numa época em que todo mundo quer colocar o seu ponto de vista, mas não quer se calar para aprender o ponto de vista do outro. Então, a primeira coisa, e essa resposta serve para o Lauro, e essa resposta serve para qualquer pessoa, como falar com o meu cunhado, com a minha sogra, com o meu vizinho, sobre tal coisa. Primeira coisa, antes de falar, aprenda a ouvir. Faça perguntas, estabeleça um relacionamento, ame. Ame. Os primeiros cristãos conquistaram todo mundo conhecido, não foi com a espada, não foi com rebeldia, foi com amor prático. Foi com amor prático. Então, como falar para o meu amigo testemunho de Jeová que Jesus de fato é Deus? Primeira coisa, conquiste o direito de ser ouvido. Conquiste o direito de ser ouvido. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Você precisa conquistar o direito de ser ouvido, porque senão você vai falar para ouvidos surdos. Senão você pode até ganhar uma discussão, mas perder um amigo, perder a pessoa. Então você precisa, inclusive, viver um estilo de vida que desperte perguntas. A partir de agora, Lauro, eu vou responder a sua pergunta presumindo que você já fez essa primeira parte. Você já conquistou o direito de ser ouvido. Você já amou a pessoa, já serviu a pessoa, já ouviu a pessoa. E por causa disso tudo, você conquistou o direito de ser ouvido. Primeira coisa que você precisa conversar com esse seu amigo testemunha de Jeová é perguntar para ele qual que é a opinião dele sobre as escrituras sagradas. Pergunta para ele o que você acha da Bíblia Sagrada e deixa ele falar, porque os testemunhos de Jeová dizem ter um apreço muito grande pelas escrituras sagradas. Ok. A partir disso, você faz perguntas para ele acerca de algumas passagens muito específicas das escrituras sagradas. Por exemplo, quando São Tomé vê Jesus ressuscitado, o que São Tomé diz para Jesus? Meu Senhor e meu Deus. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de João, capítulo 20. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Essa é uma passagem. São Tomé chama Jesus de Deus. Uma outra passagem muito interessante se encontra em João, também em João, no capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença. E no final do capítulo, estou aqui em João 9, versículo 36, o cego, quer dizer, o ex-cego, né? O ex-cego diz assim para Jesus, quem é o Filho do Homem para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, você está o vendo, é este que fala contigo. Então, afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Quando o cego, o ex-cego, ouve da boca de Jesus que Jesus é o Filho do Homem, ele adora Jesus, ele reconhece que Jesus
o próprio Deus encarnado. Uma outra passagem também muito interessante está lá em Tito, no capítulo 2, no versículo 13. Aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus, Cristo Jesus. Nosso grande Deus, Cristo Jesus. E por aí vai, tá? Então, assim, a divindade de Cristo é atestada muito claramente no Novo Testamento, muito claramente. Tem duas passagens no Evangelho de João que são tão óbvias, mas tão óbvias, mas tão óbvias acerca da divindade de Cristo, que os testemunhas de Jeová, infelizmente, adulteraram a tradução dessas passagens. Os testemunhos de Jeová têm uma tradução própria. Eles têm uma tradução chamada Tradução Novo Mundo, feita lá pelo colégio, tipo o colégio episcopal deles, lá, o colégio de anciãos deles, que fica lá em Nova York, lá no Brooklyn, em Nova York. E essa tradução adulterou abertamente, flagrantemente, duas passagens do Evangelho de João que falam sobre a divindade de Cristo. A primeira passagem do Evangelho de João, que essa tradução adulterou, é João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito claro, né? Falando que o Verbo era Deus, Jesus era Deus. E na tradução dos Testemunhos de Jeová diz, no princípio era um verbo. Entenderam? O artigo indefinido. No princípio era um verbo. E isso, assim, porque no grego existe artigo definido e artigo indefinido. E no grego, aqui, o artigo é definido. En arche, en ho logos. O ho, aqui, é o artigo definido. No princípio era o verbo, ou no princípio era a palavra, tá? É o artigo definido. E uma outra passagem também que eles adulteraram, está em João 8, se eu não me engano, é João 8:58. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou, duas coisas. Primeiro, faz referência ao fato de que Jesus existe antes de Abraão. Isso é tão grave que o versículo seguinte diz o seguinte, então os judeus pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Ou seja, o que Jesus diz é tão grave, antes de Abraão existir, eu sou, que os judeus pegaram em pedra para atacar em Jesus. Por quê? Porque Jesus está dizendo que ele é Deus. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. Javé significa eu sou. Eu sou aquele que sou. E Jesus está dizendo, então, ele está pegando o nome de Deus e aplicando a si, primeira coisa. E segunda coisa, ele está dizendo que a existência dele precede Abraão. Tanto que os judeus pegaram em pedra para atacar nele, porque um simples homem está se fazendo Deus. É lógico que Jesus não era um simples homem, mas na cabeça dos judeus era um simples homem. E na Bíblia dos Testemunhos de Jeová está escrito assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu tenho sido. Eu tenho sido. E não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Por que que não faz o menor sentido? Porque, deixa eu abrir minha Bíblia em grego aqui para eu não falar bobagem. É isso mesmo. Ó. Antes de Abraão, ego eimi. Ego eimi. Eu sou. E esse verbo eimi é o verbo ser no presente do indicativo em grego. Então, é impossível traduzir como eu tenho sido. Então, Lauro, a divindade de Cristo, ela é muito óbvia nas Escrituras, ela foi atestada e aceita pelos discípulos, ela foi transmitida
pelos sucessores dos apóstolos, ela foi questionada pelo bispo Ário, e eu trato disso no curso, tá, ô Lauro? Quando você chegar nas aulas sobre os dogmas cristológicos, eu vou falar sobre a heresia ariana, porque o que os testemunhos de Jeová fazem nada mais é do que ressuscitar a heresia ariana. A igreja se reuniu em concílios para combater essa heresia terrível de dizer que Jesus não é Deus, não é o próprio Deus, tá? Então, assim, se você disser para esse seu amigo testemunho de Jeová que a autoridade da Igreja Católica diz diferente, ele não vai te dar ouvidos. Porque a gente deve crer nisso porque a autoridade da Santa Igreja nos ensina. Isso está lá em 1 Timóteo. A igreja, é 1 ou 2 Timóteo? A igreja é coluna e baluarte da verdade. Mas o seu amigo não crê nisso. Então você mostra na Bíblia essas verdades.